Meus queridos alunos do nono ano, tudo bom? Aqui é o professor Gabriel. Espero que vocês tenham corrigido os exercícios do capítulo 6 e agora iremos ver o capítulo 7 do livro, O Fim da República Oligárquica. Nós vimos como acabou a República Velha, com a deposição de Washington Luiz e o impedimento de Júlio Prestes de assumir. Observamos o contexto da crise mundial, da crise da quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. Observamos a ascensão de movimentos totalitários na Itália, na França, em Portugal, na Alemanha. O Brasil não foge desse contexto. O Brasil também é influenciado por essa crise das democracias. Logo, com a eclosão da Revolução de 30, vai marcar o fim da República Oligárquica. República Oligárquica por quê, professor? É onde grupos de São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder. A oligarquia do café com leite. Também marca o início da Era Vargas. Getúlio Vargas, um gaúcho, vai ser a pessoa que mais governou o Brasil por quase 20 anos. Logo também marca a emergência de novos grupos sociais, os jovens militares, o movimento tenentista, e nós vimos como aconteceu essa queda de Washington Luiz. Em 3 de dezembro de 1930, tropas deslocam-se da região sul em direção ao Rio de Janeiro, com Vargas no comando. No Nordeste, em 4 de outubro de 1930, Juarez Távora rebela-se na região Nordeste. E, em 24 de outubro de 1930, o presidente Washington Luiz, paulista, deposto, e Júlio Prestes, que é o vencedor da eleição contra Vargas, é impedido de assumir a presidência da República. Logo, tudo isso teve como estopim o assassinato do o candidato a vice-presidente de Vargas, João Pessoa, por um crime banal. Nós vimos um crime de honra. Logo, tirando Washington Luiz do poder, vai se fazer uma junta pacificadora formada pelos generais Tasso Fragoso e Mena Barreto e o almirante Jarias Noronha, que entregou o poder a Getúlio Vargas em 3 de novembro de 1930. Logo, o governo Vargas ele se divide em três: governo provisório, de 1930 a 34, governo constitucional, de 1934 a 37, e Estado Novo, que já chama ditadura Vargas, de 1937 a 1945. Mas o que vai tornar Getúlio Vargas uma pessoa tão especial e diferenciada? Qual era o carisma que ele tinha para conseguir envolver as massas e os ricos? Getúlio era chamado de pai dos pobres e mãe dos ricos. Ele era uma liderança carismática, tanto que ele fazia parte, era o ministro da Fazenda do governo Washington Luiz, depois de romper com ele. Havia sido governador do Rio Grande do Sul durante o governo Washington Luiz, também foi ministro da Fazenda. Ele vai promover a desvalorização do câmbio para atender os cafeicultores e ampliou as taxas protecionistas para acatar os interesses dos comerciantes e da indústria. Vai conseguir atender o maior número de pessoas, além de ter as simpatias de muitos militares de alta patente, que se identificavam com a representação burocrática burguesa e nacionalista que ele representava. Ele era um nacionalista, Getúlio Vargas. Vai contribuir muito para o desenvolvimento do Brasil. E esse governo provisório é onde ele governa de forma provisória, de 1930 a 34, até a elaboração de uma nova Carta Constitucional. Quais são as principais características desse governo provisório de Vargas? Primeiro, é um centralismo político, ou seja, quem manda é o governo federal, ele nomeia os interventores no Estado. Interventores seriam o quê, professor? Os governadores. Ele vai dissolver o Congresso Nacional, as câmaras municipais e estaduais, vai marcar um forte protecionismo e nacionalismo, além de um evidente surto industrial, porque Getúlio Vargas aumenta as tarifas alfandegárias, ou seja, fica mais caro comprar um produto lá fora do que produzir aqui, incentivando a instalação de indústrias no Brasil. As relações com a Igreja Católica foram marcadas por posturas de afinidade e troca de influência. A igreja apoiava Getúlio. Em troca, o Estado requeria o apoio da igreja diante da população, assim promovendo o catolicismo e difundindo a lei nas escolas públicas. Outra coisa que vai marcar é a inauguração do Cristo Redentor, em 1931, no Morro do Corcovado, demonstrando a relação estreita entre ambos.
Ele também vai criar o Ministério da Educação e da Saúde, em 1930, centralizando a ação. Cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, no qual nasceu uma legislação para os sindicatos que estavam submetidos, que foi criado em 1931. Visando minimizar as tensões sociais entre as classes profissionais e trabalhadoras, algumas leis foram estabelecidas como limites proibitivos para o trabalho feminino e infantil e vai criar a jornada de trabalho de 8 horas diárias. Getúlio é muito importante para os trabalhadores. Ele que vai criar a CLT, as consolidações das leis trabalhistas, que praticamente o Michel Temer destruiu, que dava direitos aos trabalhadores e protegia ele da exploração brutal dos patrões. Outras coisas que Getúlio também vai fazer para tentar solucionar a crise do café, ele vai criar o Conselho Nacional do Café em 1933, uma forma de ter controle sobre a atividade produtiva e impedir novas crises. Quer dizer que se produza mais café do que se necessite. Ele também vai tentar ver a preocupação do Estado, era criar uma elite de visão mais ampla e mais preparada para administrar o país, que pretendia ser industrial, além de desejar alcançar um maior contingente populacional. Então vai se criar universidades, a de São Paulo e a do Rio de Janeiro, as primeiras universidades do Brasil. A educação era estruturada em um perfil conservador, centralista, que obedecia hierarquias, como currículo seriado, ensino em 2 ciclos, a frequência obrigatória e a exigência de currículo secundário para o ingresso no ensino superior. Aqui é um exemplo do Cristo Redentor. Antigamente aí tinha uma espécie de um solar do sol, se eu não me engano. E aí Getúlio vai desmontar e vai construir. Até hoje é muito famoso, uma das maravilhas do mundo moderno. A inauguração dele é de 1931, ele está a 709 metros de altura acima do mar, no Parque Nacional da Tijuca. O monumento foi concebido pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva e construído em colaboração com o escritor francês Paul Lanudier e com o engenheiro compatriota Albert Coquart entre 1922 e 1931. A construção durou 9 anos e custou 250 mil dólares, ou 3,3 milhões de dólares em valores de 2014, e vai ser inaugurado em 12 de outubro de 1931. Aí o Cristo de braços abertos para o Rio de Janeiro. Aqui era o solar do sol, o chapéu do sol, que é o que existia antes no Corcovado, no lugar da estátua do Cristo. Uma foto de 1908. Observem. Que bacana, foi destruído. E aqui um bondinho que tinha por Corcovado. Outras coisas do governo provisório, ele vai começar a limitar a imigração para 2% de cada etnia, vai restabelecer o ensino religioso nas escolas, em 30 de abril de 1931, fazendo as pazes com a igreja, vai declarar o calote na dívida externa em 1931, vai criar a justiça eleitoral no sentido de tentar coibir as fraudes, que infelizmente as eleições da República Velha e no período do Império era chamado de voto do cabresto, ganhava mais quem fraudava mais. Vai dar poder de voto às mulheres, que antes as mulheres não podiam votar. Getúlio dá esse poder em 1932, vai criar o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, em 1933, e vai fazer uma comissão Itamaraty, em 1933, para redigir uma nova Constituição para o Brasil, um executivo forte e centralizado. Logo, para contornar a crise do café, o governo vai comprar 17,5 milhões de sacas de café e vai queimar mais de 78 milhões de sacas de café. Outra coisa que ele vai fazer é o decreto 19.770, de 19 de março, que dispõe da sindicalização das classes operárias e patronais, mas eram os primeiros focos de interesse. Vai criar o Conselho Federal de Educação, que tem até hoje, e vai passar por uma crise, que é a Revolução Constitucionalista de São Paulo, onde São Paulo não vai aceitar a nomeação de um interventor pernambucano e vai pegar em armas para lutar contra as vagas. Outra coisa que ele vai tentar também, para amenizar a crise do Nordeste, vai ser criar frentes de trabalho, que vão praticamente empregar quase 200 mil pessoas. Logo, Getúlio Vargas começa a enfrentar oposição entre até suas próprias pessoas. Mas uma coisa interessante é o Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1933, de Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e Lourenço Filho. Esses pioneiros defendiam a ampla autonomia técnica, administrativa e econômica do sistema escolar para livrar das pressões de interesses transitórios, ou seja, a educação precisava de ter normativas e diretrizes,
que fossem mais técnicas e visassem o aluno do que o governo. Aqui é um exemplo da Revolução Constitucionalista de São Paulo, onde a elite paulista reivindicava o retorno dos civis ao poder no Estado e, principalmente, a postura à oposição aos nordestinos no Sudeste, que cresceram naquele contexto, pois o interventor era João Alberto Lins, que era um pernambucano. Vai se formar a Frente Única Paulista, com o Partido Republicano Paulista, o Partido Democrático, que tinham por objetivo derrubar Vargas, proclamar uma nova Constituição, realizar eleições, e o estopim foi a morte de 4 estudantes, que é o conhecido como movimento MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que eles foram protestar e foram mortos pela polícia numa confusão. Logo, São Paulo se uniu para pegar em armas e tentar derrubar o governo federal. Juntou São Paulo e Mato Grosso. Eles tinham algumas milícias, o apoio de um general, as pessoas começaram a doar ouro, a indústria começou a produzir armas, a rádio vai ser utilizada como veículo de comunicação, mas porém, os embates entre São Paulo e o governo federal venceu, foi e voltou. Logo, que Getúlio Vargas faz a posteriori, nomeia o interventor paulista e pouquinho depois promulga uma nova Constituição, onde a eleição era indireta, vai ser baseada no modelo constitucional de Weimar, que era a República Alemã no final da Primeira Guerra até a ascensão de Hitler, e a primeira eleição para presidente seria indireta. Aqui é uma charge da época, MMDC, e um cartaz, Paulista às armas. Logo, ele elabora essa Constituição de 34, onde ele faz a manutenção dos princípios básicos da Carta anterior, separa os poderes em 3, legislativo, executivo e judiciário, vai criar um Tribunal do Trabalho, que a gente chama de Justiça do Trabalho, uma legislação trabalhista, fala da possibilidade de nacionalização de empresas estrangeiras e do estabelecimento de monopólio estatal sobre determinadas indústrias, é o que ele vai fazer, faz disposições transitórias que permitem a eleição do primeiro presidente pelo voto indireto, sem direito à reeleição, onde Getúlio ele é eleito indo e voltando pela Assembleia Constituinte. Logo, o que observa mais nessa Constituição? Ele determina que as empresas estrangeiras deverão ter pelo menos 2/3 de empregados brasileiros, é uma Constituição nacionalista, defende os recursos naturais, proíbe o trabalho infantil, proíbe a diferença de trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil, torna o voto secreto e direto, que antes o voto era aberto, além de permitir a mulher votar, e torna obrigatório o ensino primário gratuito e a frequência escolar. O serviço militar é obrigatório para homens. Então, essas são as principais características de Vargas, pessoal. Vargas vai marcar um momento de mudança no Brasil, a tentativa de sair daquele regime agroexportador para iniciar um processo de industrialização tardia, causado pela crise econômica de 29. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abração do professor Gabriel, pessoal. Tchau.